Ele é jornalista do Grupo Globo com ampla experiência em produção audiovisual. Formado no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2010, tem atuado nos vários telejornais da TV Globo e da Globo News. Com experiência de cobertura no Brasil e no exterior, faz reportagens para o Jornal Nacional, Programa Fantástico e Jornal das 10, entre outros, além de fazer parte da bancada de apresentadores da Globo News. Ainda durante a faculdade, trabalhou na revista Época e na TV Mackenzie. O projeto Memória Jornalismo recebe hoje o jornalista Vitor Ferreira. Vitor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço pelo convite. Nesse Muito lugar bom estar de volta aqui, onde eu aprendi a abrir o primeiro tripé da minha vida, foi aqui onde você foi explorado como estagiário, diga-se de passagem. Foi quanto tempo aqui? É verdade, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu entrei no segundo semestre, nas férias ainda do primeiro para o segundo semestre, e fiquei até o final do quarto semestre, quando eu fui para a Editora Globo. Passei no programa de estágio. Eu sei que você não é de São Paulo. Como é que você chegou ao Mackenzie? Eu sou do sul de Minas, né? Uma cidade chamada Camanducaia. E durante a adolescência eu sempre quis fazer publicidade. Era assim, adorava publicidade e tal. E já aprendia a fazer site, fazia aula essas aulas de computação, Windows e tal, front page, aí comecei a programar site em HTML. E na época tinha um ex-namorado da minha irmã que fazia publicidade aqui no Mackenzie. Então eu falava muito com ele do Mackenzie e tal, e ele recomendava, adorava o Mackenzie. Ele tinha feito, né? Tem uns anos a mais que eu. E aí, nesse meio tempo, ainda na adolescência, fazendo o ensino médio, aconteceu uma coisa na minha cidade que me despertou para o jornalismo. Que aí eu morava numa rua totalmente calçada, calçamento de paralelepípedo, e no meio da rua tinha um corredor de coqueiros. Então era uma rua bonita da cidade. A rua, inclusive, que os carros de turistas que vão para Monte Verde passavam ali. Era uma rua bem bonita. E o prefeito, de ocasião, estava asfaltando a cidade inteira. E, ao asfaltar a minha rua, ele decidiu que ia mandar tirar os coqueiros para poder passar o asfalto. E aí eu fiquei com aquilo, era a varanda da minha casa, assim. Tinha uma questão pessoal de pôr coqueiro na minha rua, mas tinha uma coisa que é absurda, você vai tirar os coqueiros. E aí eu resolvi procurar o jornal da região e ofereci a pauta. Eu falei, eu queria fazer uma matéria aqui, porque o prefeito quer cortar coqueiro. Hoje em dia seria um escândalo, né? Mas naquela época, acho que 20 anos atrás, 18, 20 anos atrás, não era tão escandaloso assim. Aí, de intuição, fui procurar um engenheiro florestal para perguntar se o coqueiro sobreviveria, porque quando eu questionei a prefeitura, eles disseram, não, a gente não vai jogar fora, a gente vai tirar e replantar em outro lugar. Aí o engenheiro florestal foi lá comigo, avaliou e falou, não, esses coqueiros têm mais de 20 anos de idade, se tirar daqui, morreu, não pega em lugar nenhum. E entrevistei um monte de gente, fiz um texto para o jornal, que eu lembro do título até hoje, Coqueiros com mais de 20 anos darão lugar à pavimentação. E a prefeitura desistiu de cortar o coqueiro e foram lá, asfaltaram a rua. O argumento inicial é que ia ficar difícil asfaltar a rua com as árvores. E eles conseguiram, fizeram um canteirinho, asfaltaram a rua sem retirar os coqueiros. É mantido até hoje? E não, ele depois foi retirado anos depois, os coqueiros. Acho que começou a envelhecer, um caiu e tal, tiraram tudo. Mas naquela época mantiveram ainda por vários anos. E foi o primeiro contato que eu tive com o poder do jornalismo de regular o poder público. De dizer, olha, de ajudar a regular, né? A gente não regula, mas a gente às vezes denuncia, aponta caminhos. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi o poder do jornalismo de mostrar para uma autoridade que ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que ouvir os diferentes lados e tal. E aquilo me deixou com o olho brilhando assim, em relação ao jornalismo. E decidi fazer jornalismo. Eu já tinha tido esse contato com o Mackenzie por causa desse ex-cunhado que tinha feito publicidade aqui e acabei vindo parar aqui no Mackenzie. Isso foi em 2007. Comecei a faculdade e aí fui tocando a vida. Você falou essa questão que é localizada uma coisa pequena, né, numa cidade pequena e tal. Você acredita no jornalismo ainda como esse quarto poder? Olha, eu oscilo, Vanderlei, em momentos de desesperança, de desânimo, com momentos de esperança. Eu acho que o jornalismo vem sendo
agredido, né, espancado em praça pública muitas vezes, não só no Brasil, isso tem acontecido no mundo inteiro. A gente está um pouco combalido, desde por falta de financiamento mesmo. O jornalismo não dá, nunca foi uma atividade que desse muito lucro, mas tem dado cada vez menos. E também por conta de quem não gosta da atividade jornalística batendo na gente o tempo todo. Isso não é exatamente novo, acontecia antes. Só que com o advento das redes sociais, eu acho que a gente começou a apanhar com mais frequência e mais intensidade. Eu não sei exatamente se eu usaria o termo quarto poder, mas nessa oscilação que eu tenho entre desânimo e esperança, eu acho que a esperança ainda se sobrepõe, porque quando você se põe a pensar o que vai ser de uma sociedade, de um país, sem o jornalismo livre, o que vem é devastador. E eu acho que a própria população, em algum momento, vai reconhecer isso se a gente caminhar para um governo autoritário, para um Brasil em que a imprensa não seja livre. Mesmo as pessoas que, às vezes, brigam com a gente, vão, em determinado momento, sentir falta da gente, se o país caminhar para esse lado. A gente esteve perto disso, né, com o fatídico 8 de janeiro, e não acho que a gente está totalmente livre disso ainda. Mas é uma coisa que a própria sociedade vai se autorregular, vamos dizer assim, e recobrar a necessidade do jornalismo profissional. Eu vou dar um exemplo em relação à música, por exemplo. Quem tem 30, 35 anos para cima, vai se lembrar daquele Casa A, BitTorrent, programetes que a gente usava na internet para baixar a música MP3 sem remunerar o artista. Era pirataria, né? Então, eu usei muito na adolescência. Digitava lá a música que eu queria, fazia o download, botava no meu MP3 e o artista não recebia nada por isso. Era pirataria. A gente conseguiu caminhar para um modelo de streaming que tem os seus problemas. Quem é do ramo até sabe com mais precisão, né, de remunerar muito pouco os artistas independentes. Quem tem bilhões de players acaba sendo mais bem remunerado. O artista médio ali, regional, não tem tanta remuneração. Mas a gente conseguiu superar esse momento da pirataria e fez com que a sociedade entendesse que é melhor você pagar um pouquinho para ouvir as suas músicas, por duas razões. Uma, porque é mais justo, você remunera o artista que você está ouvindo, que você gosta. E segundo, porque é mais fácil, você não precisa ficar ali fazendo download, às vezes vinha uma música com o arquivo corrompido, ou você baixava uma música, vinha com uma propaganda de alguém no meio, era péssimo. Então, aos poucos, a gente começou a pagar 20, 30, 40 reais por mês para ouvir música. Eu acredito nesse modelo também para o jornalismo. Eu acho que em algum momento as pessoas vão reconhecer, e já tem acontecido isso em alguns jornais, Washington Post, aqui no Brasil mesmo, você tem as assinaturas digitais, muita gente reconhecendo a necessidade de pagar por aquilo. Tem jornal impresso que já tem mais assinante digital do que o assinante no papel, né? Eu acho que a população, em algum momento, vai majoritariamente se perder numa infinidade de conteúdo que você não sabe de onde vem, você não sabe se tem valor, e vai começar a entender que eu acho melhor eu pagar um pouquinho aqui para eu ter um conteúdo que eu confio, que eu sei quem fez, que eu conheço a cozinha, eu sei que eu posso ler e não acreditar de pé junto. Não acho que o nosso trabalho está acima, né, das dúvidas e tal. Mas você sabe que é uma pessoa ali que você confia, que você conhece. Diferente de um site que você nunca ouviu falar, um conteúdo que chegou ali pelo TikTok. Eu acho que a gente está nesse processo ainda de educação midiática mesmo, sabe? De entender onde eu posso achar algo em que eu confio e o que eu não vou confiar. Porque hoje está meio misturado, já foi pior, mas acho que a gente está nesse processo. Mesmo as pessoas que, a gente brinca, né? O grupo da tia do Zap e tal. A tia do Zap, devagarzinho, está ficando com o desconfiômetro já alerta, sabe? Às vezes manda para o sobrinho mais novo ali, meu filho, fiquei desconfiada disso aqui. Procede, aí você avisa lá, não procede. Tá. Pegando essa fala sua, quando você entrou na faculdade, você se lembra que muito se falava no gatekeeper, né? No mediador. Isso perdeu-se um pouquinho. Em cima do que você está falando, o que me dá esperança também, você acha que com tudo isso pode ser que o jornalista, não com aquele poder que ele tinha, ou o falso poder que ele tinha, ele pode voltar a ser esse mediador
da notícia? Eu acho que pode. Eu acho que pode porque vai fazer falta, já está fazendo falta alguém que faça uma curadoria para você. Mesmo eu que sou jornalista, às vezes me sinto bombardeado por conteúdo o tempo inteiro e eu mesmo às vezes, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Aí eu vou pesquisar e descubro, não, pô, é um meio independente, sério, o pessoal que está fazendo. E às vezes vem um monte de tranqueira também, mentira, notícia enviesada, fake news e tal. Eu acho que tem tanta coisa, que a gente vai precisar de um mediador de conteúdo. Para turismo, por exemplo, eu falava outro dia com um ex-colega que é jornalista e está trabalhando com turismo agora. Você vai fazer uma viagem, você digita lá no Google, sei lá, vou para Gramado. Vem tanta coisa, que você fica perdido. Aí você faz o quê? Eu fiz isso recentemente, vou lá e compro um Lonely Planet do destino que eu estou indo, porque eu confio mais, porque aí já vem meio mastigado. Porque o tempo que você vai gastar para descobrir se aquela notícia é de fato aquilo mesmo, se não é bem aquilo, se é completamente falso, se é enviesado, você vai gastar tanta energia para isso que vai compensar mais você ter uma pessoa que vai mediar. Não uma, né? Mas ter um veículo em que você confia. Peraí, deixa eu ver se o veículo que eu confio está dando essa notícia desse jeito mesmo. E aí é que a credibilidade vai ser, sempre foi o nosso ativo mais valioso, mas eu acho que a credibilidade de agora para frente é o nosso ativo de sobrevivência, é o mais fundamental, é a nossa boia salva-vidas ali, porque quando acontece, e ainda é assim hoje, quando acontece um evento extremo, cai um avião, a audiência dos canais de notícia disparam, porque as pessoas sabem que eu vou ligar ali, vou confiar, né? Vou confiar. Pode até ter aquela coisa, né, de política, de dizer, não gosto tanto porque eu acho que esse canal não é exatamente o que eu penso. Mas a hora que acontece um fato que o sujeito precisa saber da notícia em cima do lance, ele liga lá, porque ele sabe que ali ele tem. Eu acho que vai ser a mesma coisa com o jornal, com sites de notícias, com conteúdo. Eu vou consumir o conteúdo que eu sei que eu confio, que eu não preciso ficar... Eu vou consumir o conteúdo, depois pesquisar para saber se esse conteúdo, se essa reportagem é verídica ou não. É mais fácil eu consumir a reportagem de quem eu já conheço. E aí o jornalista, como um curador, eu não diria nem mediador, como um curador de conteúdo, vai ser fundamental. Ô Vitor, eu tenho conversado com muita gente aqui, que o curso vai fazer 25, está fazendo 25 anos este ano, tem conversado com gente que se formou parabéns a todos nós, que se formou há 20, 15, 10, e com trajetórias muito diferentes. Hoje, antigamente era mais fácil falar, o cara se formou em jornalismo, ficou em jornalismo. Você é uma das únicas pessoas que assim, manteve uma trajetória que você construiu desde a faculdade. Era nítido, né, que você tinha um perfil de grande reportagem e para mim seria um caminho natural você chegar na Globo. Você tinha essa intenção quando você entrou na faculdade, quer dizer, já eu vou trabalhar com grande reportagem, eu vou fazer isso na minha vida? Você tinha essa intenção? Você vislumbrava isso? Tinha, era uma coisa que eu gostava, assim, que desde aquele fato lá na minha cidade, eu me encantei, assim, brilhou o olho de contar histórias, não só a denúncia pela denúncia, mas de contar histórias, de poder sentar com alguém e entender um pouco melhor a vida daquela pessoa. Eu acho que o jornalismo tem um poder que as redes sociais estão tentando nos subtrair, que é de você apresentar para quem está te assistindo uma realidade, um país, ou um Brasil, ou um outro país diferente da dele. E fazer com que essa pessoa tenha empatia e sinta empatia por aquilo que é diferente. O que acontece com os algoritmos hoje é o oposto. A gente é jogado para dentro de uma bolha em que todo mundo pensa igual e a gente imediatamente passa a não só ter preconceito, mas a combater o que pensa diferente. E isso é destrutivo. Essa hiperpolarização que a gente vê hoje no Brasil e em vários países do mundo é muito mais fruto desses algoritmos do que do trabalho jornalístico. Porque o trabalho jornalístico, eu lembro quando eu comecei, eu ia mostrar uma realidade que é completamente diferente daquela de quem está assistindo e a pessoa ficava, meu Deus, que interessante, então é isso, é dessa maneira que pensa essa pessoa? Eu não sabia, que interessante. E não no afã de fazer alguém mudar de opinião, mas de respeitar, de entender que existem pessoas que vivem de um outro modo de vida.
E a melhor maneira de se combater preconceito não é convencendo o outro de que ele está errado. É convencendo o outro de que tem gente que vive de outro jeito e que está tudo bem, que a gente pode coexistir. Né? E como é que você faz isso? Com jornalismo. Porque os algoritmos não vão fazer isso por nós. O cara que está ali no TikTok, ele só vai aprofundando ainda mais, ou Instagram, qualquer outra rede, essas divisões. Então, essa vontade de contar a história e de descobrir o país que eu vivia, eu tinha uma coisa, eu ficava anotando os estados que eu já fui e tal, porque, já fui em tudo que é canto. E isso me enchia de orgulho, não só pelas reportagens, mas por ser uma pessoa que tinha vontade de conhecer o Brasil e mostrar o Brasil para quem não... Assim, raríssimas pessoas vão ter oportunidade de visitar todos os estados do Brasil. Então, o meu papel é pegar esse privilégio que me foi dado e contar para todo mundo como o nosso país é diverso, como tem gente que pensa diferente e convive nesse Brasilzão. E eu acho que foi isso que foi guiando a minha trajetória profissional. Um pouco de acaso também, né? As coisas vão acontecendo. Daqui eu fui trabalhar... Vamos falar sobre isso também. Mas a coisa que sempre me moveu era isso, mostrar, conhecer e mostrar as diferentes faces do Brasil. Antes de entrar nessa questão da sua trajetória, que eu acho muito interessante, Vitor, você falou no algoritmo e tal, e tem uma figura que não existia na sua época. Até uma colega sua aqui, entrevistando, ela falou assim, não, nós somos influenciadores, nós temos que tomar esse espaço porque é nosso. Essa figura atrapalha ou ajuda o jornalismo? A figura do influenciador digital, eu vou tentar fugir do atrapalha ou ajuda, porque assim, é uma realidade hoje, né? A gente vai ter que lidar com essa realidade que está aí. A comunicação virou uma coisa muito maior, porque hoje você tem influenciador que não tem nenhuma formação jornalística e fala para muito mais gente do que os principais jornalistas do país, né? Tirando a TV aberta, um jornal nacional, você tem jornalistas importantes que não têm a mesma audiência que uma influenciadora de maquiagem. Ela está lá ensinando a fazer maquiagem, não, ela está comunicando, é um jeito de comunicar. Eu acho que o nosso maior desafio é encontrar o nosso lugar nesse meio, porque as pessoas vão continuar consumindo, seja vídeo de maquiagem, seja vídeo de gatinho, ou os influenciadores que se colocam ali como comunicadores do mundo contemporâneo, que é um pouco o que o jornalismo faz. A gente vai ter que disputar espaço com essas pessoas. E não acho que precisa ser só dizendo, olha, isso aqui não é jornalismo, pronto, acabou. Não, porque no fim das contas não é exatamente relevante se a pessoa vai ter o rótulo ali de, ó, isso é um produto jornalístico e isso não é um produto jornalístico. A gente está comunicando, né? Então eu acho que a gente tem que batalhar, e aí eu também não sei a resposta, para encontrar o nosso espaço nesse modelo de comunicação que comporta hoje quase tudo, inclusive gente contando mentira, né? Você tem o influenciador da maquiagem, mas tem o influenciador da mentira também, o cara que tem lá milhões de seguidores só deturpando a realidade. Esse tipo de comunicador precisa ser combatido, enfrentado, não sei como a gente vai fazer isso, porque qualquer tentativa de regular ou de diminuir o impacto de quem está na internet contando mentira é vista como censura. E eu acho que apenas censurar e carimbar este sujeito não pode mais falar é perigoso mesmo, porque Mas a rede, as big techs, nem digo controle, mas elas não deveriam ter uma responsabilidade maior sobre isso? Acho que tem, totalmente. Porque é muito simples, né? Você se isenta dizendo, eu não sou produtor de conteúdo, eu só sou o veículo. Quem produz o conteúdo é o fulano. Eu acho que as big techs têm total responsabilidade sobre isso e a gente está caminhando. Talvez o Trump agora consiga segurar isso por um tempo, mas acho que o mundo está caminhando para esse lado, né? De responsabilidades, de alguma maneira, de responsabilizar as big techs de alguma maneira, até que elas consigam se autorregular e de dizer, olha, não, aqui a gente tenta, esse cara está falando um negócio que não dá para ser dito. Mas eu acho que isso partir de governos, ou do judiciário, para calar todo mundo que está mentindo, é difícil, eu não tenho uma opinião completamente formada, mas é um caminho difícil porque você abre precedentes para ali na frente alguém perseguir um jornalista que está dando uma opinião que não é, enfim, que determinado juiz não gosta, o cara vai lá, não, é fake news e... Pronto.
Então é um caminho difícil, não sabemos ainda. Se eu soubesse a resposta, eu estava milionário milionário agora, também não sei. Mas eu acho que, como sociedade, a gente vai ter que refletir sobre que espaço o jornalismo vai ter nesse mundo que é muito maior de comunicação e o que a gente vai fazer com os comunicadores que estão deliberadamente mentindo, confundindo. Porque, e aí é importante, tem os que estão opinando e dando uma opinião que eu não goste. E paciência, ele tem o direito de fazer isso. E tem os que estão mentindo deliberadamente para confundir, para influenciar uma eleição. Como a gente vai separar esses dois e o que a gente vai fazer com quem está mentindo é o desafio que está posto. Voltando para a sua carreira, eu e outros professores sempre te achamos muito ousado e você não ficou parado desde a faculdade, desde o primeiro semestre até os dias de hoje, né? Você foi construindo essa trajetória, você falou um pouco do acaso. Eu tinha uma aluna minha que trabalhou contigo na Globo, ela falou assim, eu nunca vi, o editor corre do Vitor, o editor se esconde do Vitor porque ele sabe que vai vir com uma pauta, ele fala, não, o Vitor está vindo aí, ele vai vir com uma pauta que sai correndo, tal. Jornalismo é isso mesmo, é você buscar esse diferencial, quer dizer, a sua trajetória, tem várias histórias da sua trajetória que são interessantes nesse aspecto de você ter o feeling da reportagem, né? O caso que você ficou preso lá no Peru, por exemplo, é o feeling da reportagem. Você acredita nisso ainda? O feeling da reportagem? Eu acredito, eu acho que tem aquela máxima antiga, né, já é um clichê até, de que você ouve barulho de bombeiro, fogo, vê fumaça, todo mundo corre e o jornalista corre para ver o que está acontecendo. Né? É um clichê já batido, mas eu acho que é um pouco isso mesmo, porque se a gente não tem essa inquietude de o que está acontecendo, preciso entender, vou contar para alguém o que está acontecendo. Para mim, o jornalismo é esse processo todo, porque não adianta nada também eu ter a curiosidade, o que está acontecendo, vou lá entender e guardar para mim, não é jornalismo. E eu contar sem entender, sem compreender o que está acontecendo, também não é. Eu acho que essa inquietude de não conseguir... Claro, ninguém tem que ter um burnout porque está o tempo inteiro com ansiedade e tal, mas alguma inquietude, eu acho que você ficar ali com aquela friozinho na barriga, com uma coisa que você não conhece, preciso descobrir, preciso entender melhor o que está acontecendo e tal. Eu acho que essa inquietude é o motor que move o jornalismo, sim. Não estou dizendo que todo jornalista vai ter isso, não, tem gente que quer cumprir o seu horário ali, fazer o seu trabalho, e é legítimo, é digno, mas as boas histórias vêm dessa inquietude. Eu vi, por acaso, ontem eu estava vendo o documentário sobre o Maurício Kubrusli, que está com demência frontotemporal, já não lembra de não lembra de praticamente nada do que ele fez como repórter, e o documentário mostra como toda a carreira dele foi pautada por essa inquietude de tentar entender o que leva alguém a fazer determinada coisa, como é que é a vida do cara que está lá no sertão, no interior do Piauí. Isso é um motorzinho que eu acho que empurra a atividade jornalística para frente e que torna ela tão relevante também. Você é jovem, evidentemente, mas você já fez muita coisa. Tem um momento que você fala assim, pô, o Vitor já passou pela Amazônia inteira, conhece esse país, já faz reportagem de todo tipo. Tem ainda vontade de novidade? Tem coisa a ser feita? Tem. Às vezes a gente fica... Eu saí daqui em 2010, né? Então 15 anos de formado, mas durante a faculdade já fazia algumas coisas, até algumas viagens, fui para o Haiti, fui para a Amazônia ainda durante a faculdade. É claro que vão ter momentos que eu, tô meio, né, quero tirar o pé um pouco e tal, mas eu não consigo passar 2 meses assim, aí eu já, né, tenho vontade, descubro alguma coisa, quero ir atrás, quero voltar. Mesmo a Amazônia, por exemplo, que é um tema que eu tenho acompanhado mais de perto nos últimos anos, mudanças climáticas e questões amazônicas todas. Esse ano, então, por causa da COP, já estou com pelo menos 3 viagens marcadas para lá ao longo do ano. Sempre tem alguma coisinha nova para você tirar dali, assim. Isso é impressionante. E isso me move muito ainda, sabe? Sempre tem uma cidade que você não foi, ou uma cidade que você foi, mas descobriu que não conhecia tal coisa que você conheceu na outra vez. Eu ainda tenho bastante disso, assim. Tem muita sola de sapato. Também é um pouco clichê dizer essa coisa, eu sou um apaixonado pelo jornalismo e tal. Bom, mas senão não estaria. Mas eu ainda tenho muito essa mola propulsora de
de descobrir coisas ainda me move. Não sei se vai durar para sempre e tal, mas ainda é algo que me joga para dentro desse caldeirão aí chamado jornalismo. Tudo isso que você falou custa. Vamos falar de modelo de negócio do jornalismo, por exemplo. Você está numa empresa conceituada, uma empresa que a gente sabe que tem condições, mas jornalismo é caro também. Quer dizer, para você fazer uma viagem dessa para a Amazônia é muito caro, é complicado, tal. Que alternativa eu tenho fora desse meio super profissional que é a Globo, por exemplo, para você fazer uma... Existem outros veículos ou outras formas de fazer jornalismo sem ter este gasto, por exemplo? De fato, a atividade jornalística é caríssima. Eu tenho o privilégio, a sorte de trabalhar num lugar que ainda investe em reportagem, assim, ainda pagam para eu ir para os lugares contar as histórias e consigo ir com relativa segurança. E às vezes a gente aluga um barco, freta um avião, já fiz de tudo que você imaginar. E a gente tem esse respaldo. Mas, evidentemente, é raro o jornalista que tem esse privilégio. E aí, duas coisas. Você tem veículos que são veículos da grande imprensa e que estão tendo dificuldade para financiar esse tipo de reportagem. E você tem jornalistas independentes que precisam também desse impulso. Reconheço a importância do jornalismo independente, assim, é muito importante. Ele precisa coexistir com a grande imprensa. O que se tem hoje, que já está posto, que já está acontecendo e que é um grande incentivo para você que está me assistindo aqui, os estudantes do Mackenzie, são as bolsas de jornalismo. Tem fellowship, becas em espanhol, então tem diversas organizações, tem uma lista mesmo, é longa a lista, que estão financiando reportagem para quem é independente. Você não tem. Então eu sou um jornalista, me formei no Mackenzie, tenho aqui 2 anos de formato, tenho uma belíssima ideia de pauta, mas não tenho grana para fazer. Então você vai lá, se inscreve, tem até, eu acho que a Fundação Pulitzer lançou agora, esse mês, uma série de bolsas que eles vão pagar para fazer reportagens com foco na COP30. Então pode até $4.000, que é um dinheiro impactante, sobretudo no Brasil com a cotação do dólar agora. Você consegue com $4.000 ir para a Amazônia, fazer texto, foto, vídeo, isso é possível. Então você tem uma série de instituições, se perguntar ali no chat GPT, quais são as instituições, eu fiz esse teste outro dia, que oferecem bolsa de jornalismo, aparece um monte. E aí se inscrever, aplicar, você tem que ter a sua ideia de pauta mais ou menos elaborada, deu ali alguns telefonemas, falou com algumas pessoas, já tem a pauta encaminhada, prepara a sua proposta e se inscreve. E aí eles selecionam. Essa que eu mencionei é voltada para a COP30, mas tem voltada para outros assuntos e tem bolsas de jornalismo que são o próprio Pulitzer Center tem permanentemente abertas. A qualquer tempo você pode ir lá oferecer e eles vão dar um valor para você realizar aquela pauta. Isso é importante, mas não só. Então, isso eu acho que fomenta não só o jornalismo independente, mas tem veículos já da grande imprensa que às vezes aplicam para essas bolsas e aí vai ou um repórter da casa ou um freela que sugeriu a pauta usando essa bolsa para fazer a reportagem. E eu acho que a gente precisa também tentar investir, sobretudo as novas gerações, em monetização de conteúdo nas redes, porque de fato sem dinheiro não se faz jornalismo. E a gente tem visto uma dificuldade para captação de recursos, esse é o grande desafio. Eu voltei agora de um seminário no Panamá, que foi promovido pelo Centro pela Integridade de Meios nas Américas, o nome oficial é em inglês. E aí tinham vários jornalistas, 15 jornalistas da América Latina inteira. E o grande tema do jornalismo no mundo inteiro primeiro, como enfrentar a desinformação e fake news e como financiar, como fazer com que as pessoas... E aí tem de tudo, tem casos, por exemplo, de gente que contou a história lá, de que soube de um bilionário que gostava de bom jornalismo e mandou um e-mail para o cara. Eu tenho esse projeto assim, assim, assado, não sei o quê. Diz que o cara estava fazendo uma viagem pelo Polo Norte, ele mandou fotos e tal. Adorei o seu projeto, ele empolgado e tinha a ver com mudanças climáticas, eu acho que o cara está tocado por estar lá no Polo Norte. Aí o repórter mandou pelo Zap, mandou o projeto, ele adorei, quanto você precisa é tanto, qual o Pix tal, ele no meio do Polo Norte mandou o Pix, faz aí.
e depois me mostra. E aí o cara foi tocar a reportagem. Claro, isso é um caso, é uma agulha, mas assim, a gente precisa ser criativo, de fato. Eu também não vou ter a resposta, mas é preciso ter muita criatividade sobre como financiar a atividade jornalística, porque esse é o nosso gargalo mesmo. Acho que sempre foi um pouco, né? Jornalismo não é uma atividade que dá muito lucro. Mesmo nas grandes empresas, às vezes o lucro vem de um lugar, o jornalismo é para dar a credibilidade e tal, mas não dá muito lucro. Assim. O que você diria para o Vitor lá, aquele moleque lá de Camanducaia, que foi lá na Folha de Camanducaia tentar uma pauta, querendo fazer jornal, o registro. O registro. Tentar fazer jornalismo. Que conselho ou que dica você daria para ele? Cara, segue a tua intuição que é esse o caminho. E não perca nunca os valores mais básicos que eu já tinha desde lá de trás, de diversidade, de múltiplos olhares, curiosidade e sempre com mais dúvidas do que certeza. Para mim, essa assim, ter mais dúvida do que certeza. Quando eu estou contando uma história, eu estou sempre em dúvida. É aqui mesmo e tal, porque quando você tem muita certeza na vida, você já não precisa fazer mais nada. Né? Valeu a pena fazer jornalismo? Valeu. Não, no meu caso especificamente, valeu por toda a experiência que eu já tive na vida, assim, de lugares que eu conheci, pessoas que eu conheci, histórias que eu contei. E é até engraçado, às vezes eu tenho um amigo que me chama de isentão e tal, porque você começa a dar outro peso para as coisas, né? A colocar tudo na balança e ver, cara, não, mas aqui tem um outro olhar aqui que você vai entender um pouco melhor por que essa pessoa pensa desse jeito. Não estou dizendo que ela está certa, mas tem que entender um pouco melhor as coisas. Então, o jornalismo me fez ser uma pessoa melhor. E fora isso também tenho 2 filhas, estou criando 2 filhas fruto do meu trabalho, do meu suor, então valeu a pena também por esse caminho. Quem sabe não vou ficar jornalistas rico, também? Não vou ficar rico, não vou acumular patrimônio, mas consigo ter uma vida digna e tocando. Vitor, obrigado por você ter voltado. Você sabe que a gente está sempre tentando conversar com ex-alunos aqui para trazer essa experiência para a gente também como professor, que a gente está fora do mercado, né? Então tudo que vocês falam a gente leva para a sala de aula também, então agradeço demais. Legal. Essa casa que você também começou, depois, né? Não é tão importante quanto o registro, mas enfim, o Jornal de Camanducaia, mas também acho que faz parte da sua vida. Obrigado por você ter vindo, viu? Não, eu agradeço de coração o convite, Vanderlei, fiquei muito feliz pelo convite, por estar aqui. Passa um filme na minha cabeça, porque eu gravei muitos, revista eletrônica, entrevistei a Marina Silva nesse estúdio aqui, quando era senadora ainda, ela veio para algum evento no Mackenzie, conseguimos arrastar ela para cá. Aprendi a olhar para a câmera, consegui falar com um pouco mais de naturalidade para a câmera aqui, abrir um tripé, até operar a câmera, às vezes, o Pimentel, que era o Antônio Pimentel, que foi cinegrafista aqui, me ensinava várias coisas, eu ajudava a fazer uns programas, então muito do que eu aprendi no começo da carreira foi aqui dentro. Parece que deu certo. Obrigado, Vitor. Obrigado. Obrigado.